volta com a TV Integrato e estamos com a nossa amiga Carla Siqueira, jornalista e professora da PUC. E hoje a gente quer abordar exatamente isso, Carla, a tua vivência com os jovens no dia a dia. Queria tentar entender um pouquinho qual é a tua percepção acerca do olhar e a leitura que o jovem tem com relação ao futuro. Esse jovem está otimista? Como é que tu está vendo isso? O que tu ouve? O que tu vê na tua experiência do dia a dia em relação a isso? Olha, eu acho que esse jovem ele está percebendo que os mercados, os mais variados, né? Eu dou aula para futuros jornalistas, publicitários e cineastas, mas isso acho que é algo que está acontecendo de uma forma geral, é que os mercados estão mudando, afetados principalmente pelas novas tecnologias, para o bem e às vezes também criando situações que eles ainda estão tendo que lidar, né? Então, acho que algumas profissões, se a gente ficar aqui no campo que eu conheço, que é da comunicação, né? Mas pegando isso como exemplo para pensar outras profissões. No campo da comunicação, por exemplo, você vê que as redações de jornal, por exemplo, elas estão mudando, né? Então, a forma como o jornalismo era feito quando eu era jovem, e agora mudou completamente, né? Então, às vezes isso quer dizer que, também quer dizer que alguns postos de trabalho estão desaparecendo, né? Às vezes agora esse profissional ele tem que ser capaz de desenvolver várias atividades e não só uma e se especializar numa. Então no jornalismo agora você tem que fazer a matéria, você tem que fazer o vídeo, né? Falar, se apresentar no site. Quem sabe até editar depois, né? Dependendo do universo. E ao mesmo tempo as novas tecnologias também deram novos formatos ao mercado que às vezes também são legais, né? Hoje você vê jovens, por exemplo, que não quer ser mais um publicitário dentro de uma agência e ser empregado, e já está abrindo um novo negócio, né? Hoje a gente tem muito os coletivos, né? O co-working funcionando, então a gente vê na verdade que é um jovem que às vezes ele está se deparando com problemas, né? De enxugamento de determinados mercados, criação de novas funções que ainda estão aprendendo a desempenhá-las, mas também com soluções, né? Esse jovem também, às vezes, muitas vezes quer ter uma coisa que lhe proporcione maior protagonismo, que ele não quer ser empregado de uma grande empresa e ele acha caminhos de organização desse mercado que possibilitam isso, mas sempre no mercado, que é um mercado cada vez mais globalizado, né? Onde também coloca dificuldades para quem é pequeno, para quem está começando, né? Então eu vejo um jovem que ele sabe que ele tem algumas novidades na mão, mas ele também tem alguns desafios, né? Então isso às vezes pode ser estimulante, isso às vezes também pode dar um pouquinho de receio. Com certeza, extremamente desafiador, com a quantidade de informações que eles recebem, né? E o que fazer com tudo isso, né? Eu acho que é muita coisa. Então, Carla, para a gente finalizar o nosso ciclo, eu queria que tu deixasse uma dica para quem está nos assistindo, já que tu fez uma análise tão legal e tão profunda, conheceu pessoas tão interessantes nesses novos mercados, que dica tu poderia deixar para a gente? Acho que a principal dica talvez vá falar uma coisa assim, que pode parecer meio ampla, mas eu acho que tem uma dica que é não deixar de sonhar. Né? Não sonhar, porque você pode sempre sonhar novos caminhos. Os sonhos, eles são alimentados, né? Nesse caso, acho que esses sonhos profissionais, eles têm que ser alimentados por informação, por conhecimento. Eu acho que tem uma busca constante no conhecimento que ela pode ir abrindo novos caminhos, né? E às vezes uma coisa pela qual você se interessa, mas que você, por exemplo, no campo profissional, que você vê alguns limites desse campo profissional, isso não é um indicador para você desistir. Né? Posso tomar como exemplo aqui uma área que a gente abordou no livro, que são os consultores de imagem. Né? Consultores de imagem, a princípio, a gente identifica no senso comum, nós que somos, né, que não somos da área, como aquele profissional que está preocupado estritamente com a sua aparência. Né? Com muita estética, né? Com a questão estética. E a gente vê como que esses consultores de imagem conseguiram abrir novos caminhos. Hoje um campo muito forte, por exemplo, é a consultoria de imagem e comportamento dentro das empresas.
em que há todo um campo de consultoria no qual se trabalha a imagem do integrante daquela empresa, o comportamento profissional dele e como isso é um dos elementos da construção de marca daquela empresa. Então, olha como que é um caminho que a gente não imaginava, né, para se abrindo e se criando a partir de novas demandas do mercado. Novas possibilidades, né? Até porque nunca se imaginou de ter pessoas desta área dentro das empresas e dando informações e trabalhando questões que antes eram deixadas de lado. Exatamente. Muito obrigada, Carla. Obrigada a você. As suas informações foram preciosas. E quem tiver mais interesse, por favor, não deixe de ler o livro Vocações. Muito obrigada e ficamos até a próxima.